Uma das ideias do romantismo, eu tenho muita dificuldade de fazer isso porque eu não sei mexer direito. Vamos lá. Uma das ideias do romantismo é o fanatismo e o exagero, né? A pintura romântica, ela não é uma pintura, como que eu vou dizer para você, fidedigna a nenhuma escola. Ela, na verdade, a base dela é a literatura. Por que a base dela é a literatura? Porque é em cima da literatura que ela vai se inspirar. Então, você tem uma pintura detalhada, uma pintura bem feita. Geralmente, eles usavam tinta a óleo e não tinta acrílico. O período dessa época é realmente a tinta a óleo, tá certo? As pinturas eram grandes, geralmente em painéis, não eram pinturas em quadros pequenos, porque havia necessidade de fazer as exposições. Então, assim, os pintores, eles sempre pintam com a necessidade de expor a sua pintura. Quando o pintor expõe a pintura, o que ocorre? Ali ele vai retratar não só o sentimento dele, não só aquilo que ele pensa, mas também ele vai ouvir das pessoas o que elas acham da pintura, né? E esse período romântico, ele foi um período retratado pelo exagero, o fanatismo. A gente está falando aí de 1798, 1799, e você tem um simbolismo. O que é o simbolismo? Então, vamos retratar a guerra. Então, você tem uma pintura que ela retrata a guerra, geralmente em cores escuras, ocre. Você não tem uma pintura muito viva, né? Porque o período é um período difícil, em que o mundo passa por dificuldades, né? Guerra, né? Fome, doenças. E essa pintura acaba sendo refletida por esse período em que os pintores viviam, né? E a literatura também importa essa questão da pintura. Então, assim, o pintor, ele naturalmente, ele tem o eu dele, o que ele está pintando, o que ele gosta de pintar. Eu vou pintar pássaros, eu vou fazer uma pintura abstrata, né? Vou fazer um autorretrato. E tem o pintor crítico, que é aquele que vai fazer realmente retratar algo que ele está sentindo. Então, esse período, 1798, 1799, 1789, ele foi marcado por uma grande guerra, né? Por um período que as pessoas estavam sofrendo muito, né? Perdendo seus entes queridos. Então, elas estavam passando por grandes dificuldades, né? Tanto dificuldades financeiras quanto dificuldades emocionais. E a pintura, ela é realmente uma pintura que é marcada por esse período, né? Você tem o simbolismo, o fanatismo e o exagero. Assim é o período romântico.